Os 5 pontos do arminianismo. Os 5 pontos do arminianismo são Freed by Grace to Believe, Atonement for All, Conditional Election, Total Depravity, Security in Christ, que podem ser representados pelo acrônimo FACTS. Vamos falar sobre o primeiro ponto, que é a depravação total. A depravação total, por definição, significa que as pessoas não querem ter nada a ver com Deus. Na verdade, quando escolhem entre Deus e seus desejos egoístas, elas sempre escolhem contra Deus. Na depravação total, o homem foi criado à imagem de Deus, bom e justo, mas caiu em seu estado original sem pecado por meio da desobediência deliberada, tornando a humanidade pecadora separada de Deus e sob a sentença da condenação divina. Na depravação total, não significa que os seres humanos são tão maus quanto poderiam ser, mas quer dizer que o pecado afetou cada parte do ser de uma pessoa e que as pessoas agora têm uma natureza pecaminosa, com uma inclinação natural para o pecado, sendo cada ser humano fundamentalmente corrupto no coração. Portanto, os seres humanos não são capazes de pensar, querer ou fazer nada de bom de si mesmo, incluindo merecer o favor de Deus, salvar-se do julgamento e da condenação de Deus merecida, ou mesmo crer no Evangelho. Para alguém ser salvo, Deus deve tomar a iniciativa. Deixo abaixo alguns versículos bíblicos para sua pesquisa. Vale a pena nós ressaltarmos o que não significa a depravação total. Não significa que um homem é tão mal quanto poderia ser. Não significa que as pessoas não podem fazer coisas boas. Não significa que as pessoas não têm consciência de Deus. O que realmente significa a depravação total? Significa que o pecado atingiu a todos os seres humanos. Significa que o pecado atingiu todo o ser do homem, extensivamente e não intensivamente. A expiação ilimitada. Na definição de Norman Geisler acerca da expiação ilimitada, ele disse: o sacrifício de Cristo foi destinado tanto a disponibilizar a salvação para todos, quanto para conquistar a salvação a todos os que creem. Na expiação ilimitada, Deus ama o mundo e quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Na expiação ilimitada, Deus deu o seu único Filho para morrer pelo pecado de todos o mundo, de modo a proporcionar o perdão e a salvação a todas as pessoas. Na expiação ilimitada, embora Deus tenha providenciado a salvação para todas as pessoas por meio da morte sacrificial e substitutiva de Cristo por todos, os benefícios da morte de Jesus são recebidos pela graça mediante a fé e são eficazes apenas para aqueles que creem. Deixo abaixo alguns versículos para a vossa reflexão. A graça irresistível. Uma definição sobre a graça irresistível. A afirmação de que a graça é irresistível significa, para Armínio, que o dom divino da salvação jamais é irreversível nesta vida. Na graça irresistível,
por causa da depravação total e da expiação para todos, como descrito antes, Deus chama todas as pessoas, em todos os lugares, para se arrependerem e creem no Evangelho. E graciosamente capacita aqueles que ouvem o Evangelho para que respondam a ele de forma positiva em fé. Na graça irresistível, Deus regenera aqueles que creem em Cristo. Aqui, a fé precede logicamente a regeneração. A graça salvadora de Deus é irresistível, o que quer dizer que Ele dispensa sua graça chamando, atraindo e convencendo, o que nos levaria à salvação se respondêssemos com fé, mas de tal forma que podemos rejeitá-la. Aqueles que ouvem o Evangelho podem aceitá-lo pela graça ou rejeitá-lo para sua própria destruição eterna. Abaixo, alguns versículos para reflexão. A eleição condicional. Uma definição sobre a eleição condicional. Através de sua presciência, Deus vê quem crerá em Cristo Jesus como Salvador e Senhor, e se tornará unido com Ele através da fé. Então, mesmo antes da criação do mundo, Ele predestina estes crentes para compartilhar a glória do Cristo ressurreto. Na eleição condicional, Deus decidiu soberanamente escolher para a salvação apenas aqueles que têm fé em seu Filho Jesus Cristo. Na eleição condicional, Deus conheceu de antemão, desde a eternidade, quais indivíduos creriam em Cristo. A estes, Ele elegeu para a salvação. Entre os arminianos, há dois tipos diferentes de eleição condicionada à fé. Uma é a eleição individual, a outra a eleição corporativa. Na eleição individual, Deus elege individualmente para a salvação com base na sua presciência da fé de cada um, e assim predestina para a vida eterna. Já na eleição corporativa, a eleição para a salvação é principalmente da igreja como um povo e abrange os indivíduos apenas em uma união de fé com Cristo, o escolhido, e como membro de um povo. Uma vez que a eleição do indivíduo deriva da eleição de Cristo e do povo corporativo de Deus, os indivíduos tornam-se eleitos quando creem e permanecem eleitos apenas enquanto creem. Abaixo, alguns versículos para a vossa reflexão. Segurança em Cristo. Uma definição sobre a segurança em Cristo. Um crente, enquanto permanece crente, não perecerá. Somente afastando-se de Cristo, através da incredulidade, um ato decisivo de apostasia, pode um cristão perder a sua salvação. Na salvação em Cristo, uma vez que a salvação vem pela fé em Cristo, a segurança da nossa salvação continua pela permanência na fé em Cristo. Assim como o Espírito Santo nos habilita a crer em Cristo, assim também Ele nos capacita a continuar a crer em Cristo. Deus protege o nosso relacionamento de fé com Ele de qualquer força externa que queira nos arrebatar para longe de Cristo ou da nossa fé. E Ele nos preserva para a salvação, desde que confiemos em Cristo. Entre os arminianos, há duas formas de entender a questão. Uma
Alguns entendem que os crentes podem abandonar a fé em Cristo e assim perecer. Esse ponto de vista é defendido pela maioria dos arminianos. O segundo ponto é que alguns entendem que Deus guarda irresistivelmente os crentes de abandonar a sua fé e, portanto, de entrar em eterna condenação como incrédulos. Fica aqui alguns versículos para a vossa reflexão.